Mar Brasil de hoje em Ilhabela, capital da vela. Essa será a primeira de uma série de matérias que exibiremos no mês de julho sobre um dos campeonatos mais importantes do calendário da vela oceânica, a Semana de Vela de Ilhabela. E ninguém melhor para falar de Ilhabela do que esses dois grandes velejadores que fizeram parte da história do evento, Sérgio Rocha e Gustavo Pacheco. Sérgio, Gustavo, muito bom ter vocês aqui a bordo do Mar Brasil para falar dessa função essencial dentro do barco, né? Que é o proeiro. Primeiro, é um prazer falar contigo, um prazer falar com o Mar Brasil. Tudo bom, Lucas? Primeiro aí, obrigado aí por me colocar aí na participação do programa, é uma honra estar de novo aí com vocês aí da antiga Videovela, produtora excelente aí e única, eu acho, da vela do Brasil, né? E Sérgio, como era naquela época ser proeiro de um barco de ponta como o Mitsubishi? Desde aquela época, eu acho que sempre o proeiro foi uma posição assim que fundamental no barco, né? Um barco de competição que queira resultados tem que investir num bom proeiro. Você sabe que não adianta lá o timoneiro fazer um excelente trabalho lá no contravento, os trimmers, o tático, e na última hora o tático decide, sei lá, na hora de um gate, montar uma boia, montar uma outra boia e não ter um proeiro que consiga realizar o que o tático decidiu, né? E daí pode arruinar toda uma regata, pode, sabe, complicar todo um campeonato. E aí, Rato, como era ser proeiro do Torben Grael no Pole Brasil? Era assim, de um lado era bastante assim nervoso, né? Era muita responsabilidade. Todos conhecem o Torben, sabem que ele é uma pessoa que cobra muito e que sabe muito, né? Então era muita responsabilidade assim. E eu aprendi muito, né? Fiz algumas besteiras também, mas assim, eu acho que ser proeiro do Torben ou de qualquer outra pessoa, de timoneiro ou tripulação boa, né? Você tem que ter umas características aí sabe, de ter paz, de ser compreensivo. Ele tem equilíbrio, né? Ele tem percepção, tem que ser inteligente porque é muita coisinha e não pode desesperar para essas manobras. E, obviamente eu estou falando de uma coisa quando o couro está comendo, que é a Semana de Vela de Ilhabela, super disputado, só gente boa, um monte de barco montando junto, né? E naquele ano já começava a se pensar na possibilidade da criação do Sindicato dos Proeiros. E essa história foi para frente? Pois é, Sindicato do Proeiro e dos Proeiros era uma coisa meio utópica, né? Que a gente precisava de uma representação mais forte para nos defendermos ali daquelas broncas que a gente levava, daquela responsabilidade das manobras erradas, da carga do negócio, do resultado tá ruim. Então, a gente falou assim, não, vamos fazer um sindicato para defender dessa responsabilidade, né, cara? Eu acho que era SIPA, Sindicato dos Proeiros, é uma coisa assim. Mas era uma brincadeira, era uma coisa utópica e a galera se junta porque fala a mesma língua a bordo, né? Participa dos mesmos desafios e dos mesmos problemas, né? O proeiro, apesar de ser uma peça fundamental no barco, a gente não tinha uma diária tão condizente com o nosso trabalho, né? Então a gente começou a discutir entre nós, pô, vamos se valorizar um pouquinho mais, não adianta aceitar uma diária tão baixa, então a gente foi falado isso na época, e até hoje a gente brinca com isso, né? Apesar de que hoje os proeiros estão bem valorizados, tá? Porque a posição de proeiro é uma posição de risco, uma posição difícil, né? E acaba não tendo muita mão de obra, né? Muitos proeiros, assim. Você quer ter resultado, tem que ter um bom proeiro. Sérgio, Gustavo, foi um prazer ter vocês aqui a bordo do Mar Brasil. Obrigado, Lucas, até. Prazer todo meu, né? Precisando é só chamar. E agora com vocês, uma prévia da Semana de Vela de 2002. O Mar Brasil sai na frente e dá a largada para a Semana de Vela mais cobiçada do Brasil. Vem aí a Semana de Vela de Ilhabela, no litoral norte paulista. São esperados mais de 100 veleiros de oceano e muita badalação
na Ilhabela, capital da vela. Nossa maior ilha marítima é uma riqueza preservada pelo Parque Estadual de Ilhabela. Parte da Mata Atlântica foi declarada Reserva da Biosfera pela Unesco. Quem passa pela trilha que leva a Castelhanos convive com a beleza da mata até chegar à praia, do outro lado da ilha. Habitada por pescadores, a Praia dos Castelhanos foi o lugar escolhido por Thomas Cavendish, o pirata inglês, para enterrar um tesouro roubado da ilha de São Vicente em 1591. Se os piratas foram ou não foram os primeiros a velejar em Ilhabela, só não questiono. Agora que o Eduardo Souza Ramos venceu a primeira regata em Ilhabela em 1973, isso eu tenho certeza. Para mim, 73 foi um ano extremamente importante na minha vida, porque eu deveria não ter corrido a Semana de Ilhabela, que ocorria final de Snipe, uma vez que eu estava programado para ir correr o Campeonato Europeu de Star, como proeiro do então Jorge Bruder. Mas por um problema profissional na ocasião, eu tive que desistir da minha viagem e fui salvo. Ou melhor, a minha vida foi salva por causa disso, porque o avião, infelizmente, que levava o Bruder para correr o Mundial de fim e depois ele ia correr o Europeu de Star, acabou caindo na França, em Orly, e ele infelizmente veio a falecer. Então foi um ano muito marcante. 15 dias depois desse acidente, eu resolvi correr a Semana da Ilhabela de Snipe, e haviam poucos concorrentes. Eu estava quase que iniciando a minha volta a velejar, reiniciando, portanto, a minha volta a velejar, e acabei tendo a sorte de ganhar essa regata, tendo como proeiro o Erasmo Assunção naquela ocasião. Como é que era a Ilhabela naquela ocasião? Como é que foi essa primeira semana de vela? Bom, eu acho que não era só Ilhabela, né? Quer dizer, todo o litoral norte era extremamente deserto, devia ter, não sei, menos da metade de habitantes do que tem hoje, e o clube era muito menor. Enfim, era muito mais uma pequena reunião entre amigos, onde todo mundo mais ou menos se conhecia, e havia um esforço na ocasião para, vamos dizer, transformar a Ilhabela num centro de vela, e o que acabou se conseguindo nesses quase 30 anos, né? E o Pajero TR4 da Aslu? Fala um pouquinho desse barco pra gente. Esse barco é o mesmo barco do ano passado, que a gente empatou em segundo e pelo desempate ficamos em terceiro na Semana de Vela do ano passado. É um barco desenhado pelo Bruce Farr, um famoso arquiteto neozelandês radicado nos Estados Unidos. O barco foi construído na Nova Zelândia. A tripulação, o neozelandês que vai estar a bordo é o presidente da Farr Yachts, o Jeff Stagg, que é meu amigo pessoal e que eu tenho insistido já há vários anos para que ele venha conhecer a Semana de Vela de Ilhabela, que eu acho que é um evento lindo, com mais de 100 barcos e com um belo ambiente e tudo mais. Ilhabela é vento, mar e a beleza da Mata Atlântica. Desde que foi descoberta pelo navegador italiano Américo Vespúcio, no dia 20 de janeiro de 1502, o lugar é rico no verde da mata e no azul do mar. A ilha era o lugar de descanso dos tupinambás, que a chamavam de Siribaí, que quer dizer lugar tranquilo. Os anos se passaram e aos poucos a vela foi tomando conta destas águas. Ilhabela é considerada a capital da vela no Brasil. Gente famosa como os velejadores Torben Grael e Amir Klink gostam de falar do lugar. Olha, Ilhabela é um lugar super interessante de se velejar, justamente porque é muito difícil e muito imprevisível, né? Você tem aqui condições que variam muito e rapidamente, né? E isso faz com que
a parte de manobra e tática das regatas seja às vezes até mais importante do que a performance do barco em si. Ilhabela é um lugar muito especial, um lugar que me lembra muito Paraty. A ilha tem um charme até superior ao charme de Paraty e tem esse potencial espetacular para a vela. Em Paraty a gente não tem esse vento. Muitos foram os personagens que fizeram história ao longo desses 4 anos de Mar Brasil na Ilhabela. Com você, um velejador voador e eles que certamente estarão por lá mais um ano. Os proeiros. Deles depende o bom rendimento do barco. Quando acertam, tudo bem. Mas quando erram, é igual goleiro. A torcida não perdoa o frango. O time, muito menos. Com a palavra, os proeiros e seus comandantes. Todas as manobras de grande risco são feitas pelo proeiro. O tático pode errar, o timoneiro pode errar. Agora, acontece que o proeiro errando, o problema surge imediatamente, daí todo mundo sai gritando, sai falando, então é melhor não errar. O proeiro a gente simplesmente cortou o salário dele, vamos ter que cobrar uma taxa dele, daqueles jaibes mal feitos. A classe dos proeiros é organizada, mas é organizada em outros parâmetros. A gente sempre fala no sindicato, mas isso não vai acontecer. É organizada na noite, nas disputas, na relação. O comandante se sente meio impotente de fazer força e às vezes extravasa pela boca. O bom proeiro ele tem que estar preparado para qualquer tipo de manobra. É muito comum chegar a 50 metros da boia sem saber o que vai ser feito. E a gente tem que estar preparado. Qual a diferença entre velejar e voar? Talvez a altura. José Antônio Zufo pilota seu helicóptero com o mesmo entusiasmo com que timoneia seu veleiro Eolo, um barco de época, construído em 1937. São duas paixões, é um contraste muito grande, mas é muito gostoso. É o prazer de estar ao vento e o prazer de estar voando. Então é uma sensação muito grande. As duas estão em extremos diferentes, mas é sensacional. E vocês vão acompanhar com a gente, vocês vão ver que gostoso que é. Muitos barcos estarão na raia em busca do título. Agora você vai conhecer quem já chegou lá nos últimos 3 anos e ficar por dentro das regatas da Semana de Vela de Ilhabela. A regata Eldorado Alcatrazes por Bombordo abre a Semana de Vela de Ilhabela. É a maior regata com 40 milhas náuticas, cerca de 54 quilômetros. O recorde é do veleiro ESPN Brasil, comandado por Marcos Ferrari, que em 1998 fez o percurso em 9 horas, 34 minutos e 53 segundos. Depois estão programadas mais 4 regatas. No dia 24 de julho é a regata de percurso médio e nos dias 25, 26 e 27 as 3 regatas de Barla-Sota. Nos últimos 3 anos, eles saíram de Ilhabela com o título de campeão. Em 99, o campeão foi o VMAX 4. Projetista e timoneiro, o grande nome foi Horácio Carabelli. Eu me sinto afortunado, na verdade, que às vezes você estuda, trabalha muito e para que alguém acredite em você é difícil hoje em dia, né? Horácio, junto com o chinês baiano Kanchu, Cícero e Pablo, venceram 3 das 5 regatas disputadas. Em 2000, o veleiro Curupira de Mark Esley foi o campeão. A rivalidade só dentro d'água, né? Com certeza, acho que é uma rivalidade saudável, né? Eu tô ficando já freguês do Mark. Foi assim ano passado no LC30 e esse ano ele mereceu aí vencer a Semana de Vela com a grande atuação do Curupira. O Telemar teve um bom desempenho, acabando no 3º lugar geral. Estamos super felizes de ter ganho esse campeonato. Já é o nosso 2º campeonato que a gente ganha. Ano passado ficamos em 3º lugar. Estamos sempre aí, sempre na briga e dessa vez deu certo.
última semana de vela de Ilhabela, o veleiro Telemar com os irmãos Lars e Torben Grael venceu a última regata e levou o título de campeão. Cara, parabéns aí pelo campeonato. Muito obrigado. Mereceram. Uma vitória de Lars Grael e sua tripulação. A tripulação toda do Telemar teve um desempenho muito bom e essa última regata coroou aí com a fita azul a vitória na regata e a vitória do título da Semana de Vela de Ilhabela. Em 2002, o campeão você vai conhecer aqui no Mar Brasil, quarta-feira, dia 31 de julho. Tanto o cenário como a competição, essa regata longa também é muito bonita, então Ilhabela é um lugar mágico e eu acho que esse evento desse ano vai ser ainda mais especial. E se você gostou demais desse Mar Brasil, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.